Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais um vídeo no canal do Blaugrana Brasileiro. E hoje eu trago para você um conteúdo que pode ser agradável ou desagradável, depende da opinião que você tem acerca da contratação do Luís Dias. Por quê? Hoje eu trago a análise de alguns fatores que me levaram à conclusão de que o colombiano não jogará pelo Barcelona. Que apesar dele ser o principal objetivo do Deco na janela, confiando que a sua vontade será decisiva para fazer o Liverpool aceitar negociá-lo, ele vai acabar jogando mais uma temporada no time inglês. Eu vou já elencar os argumentos que me levaram a essa conclusão, mas antes disso, eu tenho que te fazer aquele pedido porque é o que faz o nosso canal funcionar. Curte, se inscreve, hypa, uma nova ferramenta que tem no YouTube que faz os vídeos ganharem repercussão. Porque quando você faz tudo isso, você me ajuda a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Já curtiu? Já se inscreveu? Já hypou? Então vamos lá. Você me deu o seu engajamento? Eu vou te devolver entretenimento. E o primeiro ponto desse vídeo é te fazer a diferenciação de notícia para opinião. Isso não é um vídeo de notícia, não é um fato concretizado que eu trago para a tela para reproduzir. É uma análise de acontecimentos para que eu venha aqui emitir, compartilhar uma opinião. E eu não vou fazer muitas delongas não, eu vou trazer logo números que sustentam essa minha opinião. O Barcelona, analisando o quanto de fair play financeiro deve ter para utilizar nessa janela, chegou à conclusão que teria condições de comprar um atacante por, no máximo, estourando, na pior das hipóteses, 65 milhões de euros. Acreditava-se, tendo em vista que o Luís Dias tem um sonho de infância de jogar no Barça, ele bateria o pé, bateria de frente com a diretoria do Liverpool e faria com que ele pudesse sair por um preço abaixo do mercado. O valor de mercado dele é 70. O Barça imaginava que ele poderia sair por 60. Eu achava que fazia algum sentido. Em muitos casos a gente já viu um jogador bater o pé, dizer que quer sair e apontar o destino de sua preferência e a diretoria ceder a essa pressão interna, mas não é uma estratégia com 100% de assertividade. Em muitos momentos a diretoria prefere manter o jogador a contragosto do que vendê-lo por um valor inferior ao que gostaria. Qual seria o caso do Liverpool nessa temporada? Era isso que faltava a gente descobrir, mas nós já descobrimos. Porque o Bayern de Munique ofereceu 70 milhões. Seria o valor de mercado do atleta. E o Liverpool não quis nem sentar para conversar. Insiste que se for por menos de 85 milhões de euros, ele não senta nem na mesa para escutar a oferta. Alguns meios de comunicação, inclusive, estão veiculando que como o Liverpool não tem interesse na venda do jogador, ou é 100 milhões, o que seria uma loucura. Ninguém vai pagar 100 milhões num jogador de 28 anos, a não ser que fosse o Messi com 28 anos. Ninguém vai pagar 100 milhões no Luís Dias. Alguns meios veiculam esse valor e isso daí é para afastar qualquer interessado. Resultado, se eles não quiseram conversar com o Bayern por 70, eles não vão aceitar uma oferta do Barcelona de 60 e nem de 65. Tá na hora da diretoria aceitar que esse plano A, antes mesmo do Nico Williams, que se ofereceu ao Barcelona e por isso mexeu no planejamento da equipe, antes mesmo disso, do fracasso da negociação com o Nico Williams, já era o Luís Dias a preferência do Deco, tá na hora de aceitar que não vai rolar. E começar a olhar outros alvos. No momento, o grande alvo do Barcelona, o único alvo que sobrou na lista, já que nós estamos descartando o Luís Dias como uma possibilidade, é o Marcus Rashford. O Rashford que todo dia posta um vídeo treinando, que todo dia segue alguma conta relacionada ao Barcelona. Já é seguidor da conta principal do clube, já seguiu a maioria dos titulares da equipe, já falou bem do Yamal em entrevistas, já disse que jogar no Barcelona seria um sonho. Ele não falou, é o meu sonho, mas ele falou, seria um sonho, né? Para dar a informação bem completa. Todo dia ele traz algum tipo de comportamento que nos leva a crer que ele está disposto a jogar no Barça e que o United quer vender. Diferente do Liverpool, que teria que ser convencido a vender o Luís Dias, uma negociação sempre muito mais complicada, o United já gritou para o mundo inteiro, eu quero vender o Rashford, pelo amor de Deus, alguém compra. A informação de que o United estaria disposto a emprestá-lo
eu acho um pouco exagerada, porque ele já foi emprestado. O João Félix foi emprestado e depois o Atlético de Madrid não queria emprestar de novo, só aceitava se fosse para vender. O João Cancelo foi emprestado e o City não queria emprestar de novo, só aceitava negociar se fosse para vender. É o natural, você empresta numa temporada, na seguinte você já quer a venda. Senão você vai ficar emprestando esse jogador até o contrato acabar, você vai ficar emprestando esse atleta até não ter mais vínculo com o clube, você nunca vai ter o retorno financeiro de uma venda. Emprestar 2 temporadas consecutivas gera uma sensação de que não precisa comprar. Pede por empréstimo. Quem empresta 2 vezes, empresta 3. Quem empresta 3, empresta 4. Quem empresta 4 vê o jogador sair de graça no fim do vínculo sem ter jogado pelo clube. Não acredito, mas muita gente fala sobre essa possibilidade dele chegar inclusive por empréstimo. E se não for o caso? Se não for o caso, o United colocou 40 milhões de libras, seria mais ou menos uns 45 a 46 milhões de euros, como o preço da venda do jogador. Um empréstimo com compra obrigatória também é uma possibilidade, mas para o Barcelona não seria interessante, porque compra obrigatória, mesmo que o jogador ainda esteja no contrato de empréstimo, já entra no fair play financeiro como compra concretizada. Então, o que em alguns países é uma artimanha para ter o jogador, mas só impactar fair play financeiro o seu salário, o valor de compra ainda não impactar, na Espanha não funciona, porque a partir do momento que a compra é obrigatória, já entra no fair play financeiro imediatamente. O fair play financeiro espanhol é muito mais severo e muito mais complexo do que de qualquer outro país, né? Resultado, um empréstimo com compra obrigatória para o Barcelona não faz muita diferença. O Barcelona tem o dinheiro para comprar o jogador. O problema seria o impacto no fair play financeiro. Mas, olha o valor, 45. Quem aceita 45, quem sabe não vende por 35, 37.500, estourando 40 milhões de euros. Já é um valor que cabe naquele teto e ainda te dá um pulmão de segurança. Um fair play que você pode reforçar outras posições ou resguardar para em janeiro olhar para o teu elenco, ver quem não está rendendo bem, ver quem está lesionado e fazer uma contratação de meio de temporada para fechar algumas lacunas que a primeira metade pode ter apresentado. Me parece uma negociação muito interessante e posso ser sincero, me agrada. Não subestime a força do ódio. Não subestime o quanto o Rashford quer calar a boca da diretoria e da comissão técnica do United que o está descartando. Não subestime o quanto esse jogador, que é extremamente talentoso, mas que nos últimos anos vem apresentando irregularidade por falta de compromisso, não subestime o quanto ele é capaz de demonstrar no Barcelona um compromisso nunca antes visto na sua carreira. Pela liderança do Hansi Flick, pela influência dos companheiros que estão todos nesse rumo de dedicação total e pela raiva, pelo ódio, pelo desejo de calar a boca de quem duvidou dele. Eu acredito, não seria a minha primeira opção e não foi a primeira opção do Barcelona, mas olhando para o mercado, pelo preço que se gastaria em jogadores melhores e pelo quão piores são os jogadores mais baratos, eu, de olhos fechados, no contexto atual, iria pela contratação do Marcus Rashford. Aceitaria ser jogador de composição de elenco, quando tivesse em campo ia dar a vida. É um bom complemento porque joga nas 3 posições do ataque, poderia jogar no lugar do Yamal, do Rafinha e do Lewandowski. Situação semelhante à do Ferran Torres, que pode jogar nas 2 pontas no comando do ataque. Seria o fechamento perfeito desse nosso elenco, que na temporada passada, quando a gente olhava para as opções no banco de reservas, encontrava uma lacuna principal. Falta de um jogador talentoso no banco que pudesse entrar no segundo tempo quando os titulares já estivessem cansados e não estivessem mais rendendo, ou que pudesse ser titular em jogos menores para esses principais jogadores descansarem. A gente não tinha. Contratação do Rashford nos permitiria ter. Você escutou até o final, você deve estar concordando ou discordando do que eu falei aqui. Então se manifeste nos comentários, fique à vontade. Você está feliz ou triste com essa minha análise de que o Luís Dias provavelmente não fará parte mais do elenco do Barcelona, não será contratado pelo Barça?
Deixa aí nos comentários. Você concorda que o preço que o Bayern de Munique ofereceu, o valor que o Bayern de Munique ofereceu e o Liverpool não aceitou, é um sinal de que não vai dar para negociar para baixo? Se manifeste aí nos comentários, se sim ou se não. E claro, se você concorda comigo que o Rashford é uma opção viável, os comentários também estão abertos para você se manifestar a favor ou contra. Dito isso, eu vou me despedindo. Por hoje, a gente encerra. Contando que você que ficou até o final, não vai esquecer de deixar a sua curtida, se inscrever no canal e hypar esse vídeo. Por hoje, a gente encerra. Aquele abraço e até o próximo vídeo.